Na primeira reportagem da nossa série especial sobre o relacionamento de gerações no local de trabalho, os repórteres do Jornal da Globo dedicam-se hoje a apresentar como pensa cada grupo de idade, dos mais jovens aos mais velhos. Durante muitas décadas se definiu a geração como sendo aquela que sucedeu os seus pais. Portanto, se calculava até a geração como sendo um tempo de 25 anos. A questão é que nos últimos 50 anos nós tivemos uma aceleração do tempo, do modo de fazer as coisas, do jeito de produzir. A tecnologia ela é decisiva para criar marcas de tempo. O intervalo entre uma geração e outra ficou mais curto. Hoje já se pode falar em uma nova geração a cada 10 anos. Isso significa que mais pessoas diferentes estão convivendo. Em casa, na escola, no mercado de trabalho. Para conhecer as gerações que hoje são colegas de trabalho, nós agora vamos voltar na linha do tempo. Nos acontecimentos de cada época está a chave para entender a cabeça de cada geração. Chegamos à metade dos anos 40. Terminou a Segunda Guerra Mundial. E nasceu uma geração. Nos Estados Unidos, com a volta dos soldados para casa, muitas mulheres engravidaram. Houve um boom de bebês. Por isso, a geração que aí começou é chamada de Baby Boomers. Foi uma geração que disse, não quero mais a guerra, eu quero a paz, eu quero o amor. No Brasil, o termo também é usado para quem nasceu naquela época. Os Baby Boomers eram jovens quando começou a ditadura. Essa é a geração que lutou contra os militares. A geração da Jovem Guarda, da Bossa Nova, do tropicalismo, do rock and roll, dos festivais aqui e lá fora. A ideia de uma geração Baby Boomer foi construir uma carreira que fosse sólida, na qual a gente tivesse fidelização ao trabalho, uma carreira que nos realizasse, né, e não necessariamente nos oferecesse apenas um aporte material. Eu sou um clássico Baby Boomer, com 64 anos. A geração minha era muito preocupada com o dever, com a segurança, em permanecer muito tempo numa empresa. Essas pessoas são provavelmente as que estão em posições de presidência, de chefia, de diretoria. Os seus pais os ensinaram a chamar de senhor e senhora, a pedir a bênção, a ter com os mais velhos uma figura de autoridade. Regime militar no Brasil, segunda metade dos anos 60, década de 70. Foi nesse período que eu nasci. O Brasil vivia censurado pela ditadura, mas um pouco depois, na década de 80, éramos jovens e assistimos às diretas já. Somos a geração X. Quem é da geração X conheceu a AIDS e ficou com medo dela, que levou Cazuza. Pintou a cara para derrubar o presidente, viu a tecnologia entrar de vez em casa. Pagou com cruzeiro, cruzado novo. Ele teve um componente de deixa eu trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para ter mais reservas necessariamente no momento em que uma crise acontece. Ele é apegado a títulos, ele é apegado a cargos, ele gosta de deixar claro a posição que está, porque para ele é um mérito de muito esforço que ele teve. Aqui na empresa mesmo eu sou da geração X, é uma geração que tem um pouco mais de resistência à tecnologia, não tem esse afã de buscar, por exemplo, a inovação e estar sempre conectado à inovação, né? E tem algumas resistências até na própria forma de trabalhar. A geração seguinte cresceu num país que já era uma democracia e uma economia aberta. E nos anos 90, o Brasil foi melhorando e sendo respeitado depois do Plano Real. E a internet abriu as portas do mundo para a geração Y. Esse é um profissional mais voltado para ele, para o prazer. Ele não quer um trabalho sisudo, um trabalho fechado, ele não quer um chefe que diga para ele somente o que ele deve fazer, ele quer participar. Ele quer uma evolução mais imediata, ele é impulsivo e ele é impaciente, então ele quer subir na carreira, mesmo que seja de
Pequenos passos ele quer subir frequentemente, constantemente e rapidamente. São Marcos está de volta! Marcos já defendeu o Palmeiras em mais de 500 jogos. Mais ou menos como seu Eliseu, um baby boomer que teve só 3 empregos a vida inteira. No último, ficou 20 anos. Estabilidade é a coisa mais importante que tem. Eu vesti uma camisa. Então, quando você veste uma camisa, você vai lutar por ela. E era o meu sistema era esse. Já a filha está no 3º emprego em 2 anos. O senhor se sentiria mal indo para a concorrência? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Au! O que foi? Eu fui pra concorrência 3 vezes. Eu sempre vou pra concorrência. Agora eu tô me sentindo mal. Se as diferenças são tão evidentes dentro de casa, imagine então nas empresas, onde estão em jogo carreiras, estratégias, dinheiro. Quando as 3 gerações se encontram no mercado de trabalho, dá um nó danado. Porque um não sabe que o outro tem um modelo mental diferente, tem uma cabeça diferente, porque teve uma história e uma educação diferente. Hoje, na segunda reportagem da série especial, nossos repórteres foram descobrir os principais conflitos entre profissionais que têm valores diferentes. Você olha para este rapaz e vê o quê? Pra mim é um menino ainda, né? Mas este menino chegou para ser o chefe. E aí é aquele choque, né? Poxa vida, eu 47 anos, um gestor com 29, né, 28, como é que é isso, né? Isso é um nó, quando um Y chefia até um baby boomer, né? Sérgio é da geração Y, aquela dos jovens com 30 anos ou menos que tem pressa para conseguir reconhecimento e crescimento profissional e que mudam de emprego com facilidade quando não estão satisfeitos. Carmelo faz parte dos Baby Boomers, a geração de quem tem mais de 45 e valoriza a experiência, o tempo de empresa. É claro que é mais complicado você ter um rapaz mais jovem, uma moça mais jovem, te chefiando. Você fica meio frustrado, gente, porque lembre-se que o baby boomer, o poder para ele é importante, o saber para ele é tudo. Isso está na cabeça dos mais velhos, que tem uma certa dificuldade de aceitar. Quando existe conflito de gerações numa empresa, normalmente a geração Y está no meio. Esses caçulas do mercado de trabalho têm energia, desenvoltura, intimidade com a tecnologia, e isso tudo pode deixar os mais velhos inseguros. Principalmente a geração X, aquela que fica no meio das outras duas. É a geração das pessoas com mais de 30 e menos de 45 anos, que viu os pais enfrentarem as crises da década de 80 e por isso trabalhou duro para ter segurança financeira. O X ele foi treinado, ele foi talhado a trabalhar e esperar um momento que seria o reconhecimento dele, onde ele sobe um degrau. Ele tem medo de perder o emprego justamente para pessoas que aparentam ter mais energia do que ele, que podem eventualmente trazer mais inovação e energia do que ele. Alessandro, presidente de uma empresa, já viu isso com funcionários dele. A gente observou casos aqui na empresa de pessoas da geração X que não aceitavam que uma ideia melhor ou inovação surgisse da geração Y. O próprio Alessandro é um X, geração que valoriza muito a carreira, mas que vê os tempos mudarem. O que vai definir realmente promoção, ascensão na carreira é a competência. Então não é mais tempo de casa. Tempo de casa não garante mais nada. O X que abre o olho porque os Y estão chegando com diploma atualizadíssimo. Alessandro reconhece que na empresa os contemporâneos dele perderam a briga. A gente prefere trabalhar com a geração Y por ela estar mais aberta a novos modelos de trabalho. A abertura é o que a Y, Roberta, espera do Alessandro, chefe dela. Eu sinto essa necessidade de aprender junto com a empresa e de passar para a empresa tudo aquilo que eu consigo aprender. Mais do que a história da estabilidade, eu quero poder participar dos processos. O problema é quando essa participação vem de uma forma que os mais velhos não assimilam direito. Por exemplo, o jovem Y senta na mesa de trabalho e fica ouvindo música, navegando em redes sociais na internet. Um colega da geração X pensa que ele está só enrolando e não acha justo. Na verdade, a geração Y é assim mesmo, faz várias coisas ao mesmo tempo, inclusive o trabalho. Nasceu, ele vive
com estímulos de música, internet, com amigos, no colégio. Isso vem para a organização. Isso vem para a organização, é a extensão dele do dia a dia. É o que faz ele ter prazer. Então ele está trabalhando aqui, é lógico, no seu local de trabalho, às vezes escutando uma música, escutando um som que ele gosta. E isso só colabora, só estimula. Outra característica da geração Y é a pouca paciência para reuniões muito longas. O jovem tira o celular do bolso e começa a mexer para passar o tempo. O pessoal mais velho acha falta de educação. Quando o jovem Y quer falar com algum chefe, ele muitas vezes passa pelo gerente, normalmente da geração X, e vai logo na sala do diretor, Baby Boomer. O gerente X não gosta e reclama que o Y não respeita a hierarquia. O X se apega um pouco na hierarquia, porque a hierarquia consolida o poder deles. Isso é um problema também que tem que ser gerenciado, de insegurança da geração X. O conflito entre as gerações atrapalha a produção da empresa. O clima fica ruim. Chega ao extremo em que o jovem da geração Y é demitido ou pede demissão porque está insatisfeito. A empresa tem gastos, perde talentos e fica com a vaga aberta enquanto procura alguém para o lugar. E quem garante que a história não vai se repetir com um outro funcionário que for contratado? Tumultua e acaba fazendo com que o objetivo da empresa, que é olhar para fora, olhar para o mercado, olhar para o cliente, olhar o que está acontecendo, se transforme num problema interno, num conflito interno. E acho que a empresa que vai ser a empresa do futuro é a que conseguir conciliar todas as gerações num mesmo ambiente de trabalho. No caso de Sérgio e Carmelo, a conciliação veio com o tempo. Bastou que Carmelo visse o jovem chefe em ação. O cara realmente tem capacidade, ele não está à toa no cargo que ele está. A idade ela passa desapercebida quando você começa a olhar a competência técnica do profissional. E aí a hierarquia não conta, porque o objetivo é único. Sérgio também é chefe de outro baby boomer, Valmir, que ao mesmo tempo é quase um tutor para o jovem gerente. Ele tem o arrojo, a impulsividade da juventude, tá? E eu fico servindo como mais ou menos um guia, um aparador das impulsividades dele. E nisso a gente acaba se completando. Acredito que eu vou aprender muito com ele e eu acho que vice-versa também. Acho que tem muito para aprender com a gente e a empresa só ganha com isso. E o que as empresas estão fazendo para que os conflitos entre as gerações tenham sempre um final feliz assim? É o assunto da reportagem de amanhã. As empresas modernas já sabem quando o assunto são jovens contratados. Elas precisam estimular gente inquieta que quer progredir rápido e muda facilmente de emprego. Na terceira reportagem da série Gerações, nossos repórteres em São Paulo, Londres e Tóquio trazem os desafios das empresas para manter os talentos da geração Y e melhorar a convivência deles com os mais velhos. Um cafezinho, bate-papo, um bom livro e a vista panorâmica de São Paulo. Isso não é nenhum barzinho, nenhum café e o pessoal aqui não está de folga. Todo este espaço, na verdade, é a antessala do trabalho. O lugar é aconchegante, mas não tem mordomia para ninguém. Todo mundo, de estagiários a diretores, tem que pegar a própria xícara e depois colocá-la na máquina de lavar. Acabou o tratamento VIP que só os chefes tinham. Quanto mais você subia na hierarquia, mais status você tinha. A sala ia crescendo, o local onde era só sala. Muitas vezes a gente tinha o copeiro, né, a copeira servindo os cafés, fazendo os serviços. Os chefes também perderam as salas. Agora senta todo mundo junto. Com as mudanças, a empresa quer mostrar que aqui tem chance para todos. O crescimento é pelo seu potencial de realização, seja a idade que você tenha, né? Ou mais jovem ou mais velho, não tem preconceito por nenhum dos lados. A empresa do ramo farmacêutico tem mais de 600 funcionários, bem distribuídos entre as diferentes gerações. Os baby boomers, nascidos entre o fim da Segunda Guerra e a metade da década de 60. A geração X, de quem nasceu entre a segunda metade dos anos 60 e nos anos 70. E a Y, formada pelos nascidos dos anos 80 até meados da década de 90. Na empresa, a perspectiva de crescer e o tratamento igual entre todos estimulam principalmente a geração Y, que não dá muita bola para a hierarquia.
Já a geração X tem que se acostumar a não ostentar tanto o poder de chefe. Então o RH das empresas está preocupado com a maturação deste geração X para que ele seja mais benevolente com essas questões de hierarquia, que não são respeitadas pela geração Y. Muitas vezes, quando essas duas gerações se batem, dado que a geração Y não tem tantas âncoras, não tem tanta responsabilidade, o que acontece? Ele vai trocar de empresa. E se a geração Y gosta de prazer e tecnologia, olha aí um cantinho para eles. É um espaço diferente, né? Diferente de você estar ali o dia inteiro na frente do computador, são 8 horas na frente do computador mexendo, falando, telefone aqui, telefone ali. Então você vem aqui, você dá uma distraída, a hora que você volta com mais gás, né? Você volta com mais vontade. Às vezes você tá jogando, mas você tá pensando no que você tava fazendo lá dentro. Você volta com ideias novas. Putz, eu tava indo por esse caminho, por que não fazer isso? Aí às vezes você até para a partida e volta lá pra continuar o que você tava fazendo. É muito bom. A empresa está até criando um comitê para discutir as relações. Esse comitê ele é formado por pessoas de diferentes gerações e elas vão fazer uma troca das necessidades de cada uma. Mas e quando nem mesmo o mais talentoso dos jovens encontra espaço para crescer? É o que acontece em muitas empresas japonesas. Quem conta de Tóquio é o repórter Roberto Kovalik. Os mais velhos mandam, os mais jovens obedecem. E pronto! É a lógica de um sistema hierárquico extremamente rígido que impera na sociedade japonesa, chamado Senpai Kohai, ou veterano novato. O sistema tem origem no século XVI, quando o Japão era comandado por chefes militares, os shoguns. A sociedade era dividida em 5 categorias. O sistema foi abolido oficialmente no século XIX, mas a influência permanece até hoje. Há uma expressão em japonês para definir como a sociedade deve funcionar aqui, tate shakai, ou uma sociedade vertical, em que todo mundo sabe o seu lugar, obedece quem está acima e manda em quem está abaixo. Quem mais sofre com isso são os jovens, já que a ascensão se dá por tempo de serviço e não por talento ou mérito. Este professor universitário que estuda o tema diz que o Japão terá que tornar as relações entre as gerações mais flexíveis para concorrer com países que dão chances aos mais novos. Um dos ganhadores do Nobel de Química deste ano endureceu o tom. Radicado há 40 anos nos Estados Unidos, Eiichi Nigishi aconselhou todos os jovens pesquisadores japoneses a abandonar o Japão, como ele fez, porque no país onde nasceram não haveria futuro para eles. Aqui no Brasil, as empresas se preocupam em não perder os jovens talentos. Mas às vezes, para aproveitar melhor a energia e a criatividade da geração Y, é preciso puxar o freio deles. Nesta multinacional de eletrodomésticos, existe uma área onde a geração Y é estratégica: inovação. É uma geração que tem muita vontade de mudar o mundo, querem fazer tudo muito rapidamente e olham as coisas de uma perspectiva diferente. Mas no ambiente corporativo, inovação não é mudar o mundo. E a inovação, ela é assim, o pensar diferente, a ansiedade, misturado com a ordem e a disciplina que tem que ter para se ter um método. Eu diria que, de todas as ideias que surgem, talvez menos de 10% são aproveitadas, né? E como lidar com essa situação para uma garotada que quer mudar o mundo? Como? Afinando a empresa com o perfil da geração Y. Ela é super aberta, né? Ela é bem Y, podemos dizer, ela é bem informal, você tem acesso a diretores, vice-presidentes, gerentes, assim, com uma facilidade tremenda. Então acho que isso faz com que eu me sinta bem aproveitada, você é ouvida, né? Num fórum grande mesmo, você ouve, as pessoas param, te escutam. A gente às vezes acha que todas as ideias são as melhores e que vão dar certo e nem sempre é assim. Nas conversas a gente chega num ponto em comum, não é que nunca vão chegar para você e falar, não vamos fazer isso, esquece essa ideia. A gente troca muita ideia, então se a ideia ela não vai para frente, ela tem uma justificativa e a gente entende junto. Enquanto muitas empresas estão se adaptando para não espantar a geração Y, outras nem precisam disso. Elas já nasceram pelas mãos desses jovens. É o que você vai ver na próxima reportagem. Mas e os alunos que ainda nem chegaram à faculdade? Será que eles pensam e agem do mesmo jeito? Na reportagem de amanhã, você vai ver que já existe uma nova geração batendo na nossa porta.
Você acompanhou ao longo dessa semana aqui no Jornal da Globo como a convivência entre profissionais de idades e valores diferentes está mexendo com o dia a dia das empresas. Hoje, na última reportagem da série, nossos repórteres mostram que uma nova geração vem aí. Muita coisa te deixa impaciente? Sim. Por exemplo? Beleza. Parece aquela impaciência da geração Y, mas é pior. Tem pessoas que fazem coisas muito devagar ou que demoram para entender alguma coisa. Me causa irritação extrema. Uma nova leva de jovens chama a atenção de educadores e especialistas em recursos humanos. Eles ainda não chegaram à universidade, mas já demonstram que vão ter um comportamento diferente no mercado de trabalho. Os dias de caçula da geração Y vão acabar. Vem aí a geração Z. Eu acho que o que tira a paciência dele é quando ele não consegue ter rapidamente o que ele precisa, o que ele quer de mim ou de alguma situação ou de... Porque não é a internet, não é o computador que já está lá. Mas quando é agora, é agora. Aí também, quando é agora, é agora. Só que às vezes o seu agora é um pouco agora demais, entendeu? Nossa geração é super rápida, a internet e tudo mais, então a gente quer tudo com muita ansiedade. Na linha do tempo, a geração Z nasceu a partir de meados dos anos 90. O mundo desses jovens sempre teve internet, e-mail, celular e toda hora aparece uma novidade. O ritmo ditado pela tecnologia é decisivo para formar a personalidade da geração Z. Essa geração atual, ela não compreende a si mesma, a geração Z, sem que haja a digitalização do mundo, das relações, da vida. Ela não se compreende e não compreende a vida fora isso. E às vezes é o computador ligado com conversa, jogo, música e o celular do lado, e a TV ligada. Prestando atenção em tudo que está acontecendo. O menino entra numa empresa hoje como trainee, né, e ele acha que se em 2 anos ele não for um dos diretores, ele é um fracassado, se ele é da geração Y. Porque ele não tem ideia de tempo, de maturação de carreira. A geração Z, ela agudiza essa situação. A tecnologia também molda uma geração em que a comunicação é instantânea e nem sempre depende do olho no olho. Quem de vocês tem computador? Quem usa o computador para entrar no MSN? Quem tem Orkut também? Celular, quem tem? Parece contraditório, mas eles se comunicam tanto que ficam isolados na própria casa. Você sabe que eu levei ele no otorrino porque eu achava que ele tinha problema de surdez ou alguma coisa? É, porque abria a porta do quarto, falava com ele. Na quarta, na quinta vez, quando estava berrando, é que ele me respondia. Aí o otorrino me falou isso. Falou assim, o ouvido dele é seletivo. Ele só ouve o que ele quer. E a mãe, eu acho que não é uma coisa que ele gosta muito de ouvir. Aqui família você dá oi, pergunta como foi o dia, vai pro computador, porque não tem muito o que conversar. A gente, por exemplo, não se encaixa tanto, entendeu? A gente prefere falar com nossos amigos do que ficar com a família. E os amigos estão no computador. Então. A gente fica menos na sala, a sala não é mais um lugar de convívio da família e eles vão para os seus quartos. Mas a gente não pode dizer que eles fizeram isso sozinho. Os seus pais ajudaram a educar dessa forma. A maioria das famílias não acompanha esses adolescentes, eles ficam sozinhos porque os pais trabalham. Então, dessa forma, eles estão acostumados a ficar com eles mesmos, independentes, a fazer as coisas do jeito que eles querem e quando eles querem. Então, no momento em que eles têm que dividir, isso se torna muito difícil. É uma geração conhecida como individualista. Pensando no futuro, esses jovens podem ter muita dificuldade de trabalhar em equipe. Duvida? Quando me contrariam, nossa, eu fico muito brava. Odeio ser contrariado. Mas... E tanto o trabalho em equipe quanto a paciência, essa geração precisa cultivar. Quando chegar nas empresas, ela vai ter que se acostumar a ajudar os mais velhos com a tecnologia, como acontece em casa. E já imaginou tratar um colega ou um chefe assim? Tentei ensinar minha avó uma vez. Tentou? Não deu certo. Não, porque ela não conseguia nem mexer no mouse. Ela não conseguia entender como o mouse se movia na tela. Ela não conseguia. Eu fiquei 2 minutos e desisti. Falei, vó, vai cozinhar. A geração Z há de ter o seu lugar, assim como as outras.
Os Baby Boomers, experientes e que vestem a camisa da empresa, a geração X, mais dedicada ao trabalho e que combina um pouco da experiência dos mais velhos com o pique dos mais novos, e a geração Y, cheia de ideias, de energia, de capacidade para inovar. Essas gerações que convivem, elas podem ter uma relação de aprendizado ou elas podem ter uma relação de rejeição. As empresas inteligentes mesclam as gerações nos projetos, nas equipes, para obter aumento de repertório e, portanto, de arsenal, né, de respostas. Respeitadas as habilidades de cada uma, todas as gerações têm o seu espaço. Se eu tivesse que alocar pessoas numa função de planejamento, eu diria que esse é o Baby Boomer. Para definir orçamentos, quanto vai custar, eu diria que são os práticos da geração X. Para partir para a ação, eu diria a geração Y, que é mais imediatista, não quer planejar, quer sair na rua fazendo, vendendo, criando. Então, se a gente puder fazer esse ciclo, todas elas vão se complementar muito bem. Uma troca, entendeu? Eu sempre tive facilidade, eu sempre busquei retirar o melhor assim, das pessoas mais velhas, porque, eles têm sabedoria. Assim.